2. Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha pela projeção. E vamos embora, que nós precisamos ir embora para casa, para jantar e assim por diante. Senhor, tenha misericórdia de nós. Fala conosco em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com, mas eles estavam precisando do quê? Mas Jesus mandou encher o pote com o quê? Interessante. Os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou o que está escrito ali? O que está escrito na sua Bíblia? Provou que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Você vê, irmão? Que coisa linda, que coisa tremenda. O assunto é um casamento. O casamento fora preparado com toda a certeza da melhor maneira possível. Os noivos, eu tenho a convicção que se esforçaram para fazer o melhor. Como nós vemos nos dias de hoje, quando temos casamento, você vai para um casamento, o pessoal, os noivos, né, o casal, a família que organiza a cerimônia, a festa, organiza tudo da melhor maneira possível. É tudo feito assim, de um cuidado, às vezes até excessivo. Está aí o Rogério que trabalha em casamento, o Ricardo que trabalha em casamento, que conhecem bem como que funciona a área do casamento, a Elisângela, outras pessoas que já trabalharam ou trabalham em casamento de alguma forma, fazendo algo dentro de um casamento, sabe como que é? É tudo muito detalhe, tudo muito bem alinhado, tudo muito bem acertado. E nada pode dar errado, Eu acho interessante, outro dia nós estávamos conversando, e tinha um grupo de pessoas ali conversando. E o pastor Nilton estava falando do casamento dele, dos preparativos do casamento. E ele falou como que foi a situação toda para o casamento. Foi Jesus na causa, e glória a Deus que até hoje ele e a Renata estão firme, forte, bem casados. Mas foi um Deus nos acuda lá para fazer a coisa acontecer. Aconteceu, mas não foi fácil. Pois bem, você que já casou, que já organizou, que já preparou, que já vivenciou alguma situação dentro de um casamento, sabe como é. Aqui, o casamento ele estava preparado. E dentro da cultura do judeu, dentro da cultura ali oriental, eles faziam a coisa para valer mesmo. Era uma semana de festividade. Eu até comentei no culto da manhã, quando
quando Deus me deu a alegria de poder conhecer Israel, o Egito, num hotel que nós ficamos no Egito, pertinho das pirâmides do Egito ali, Le Méridien, um baita hotel legal, irmão, que a turminha nossa que foi junto na excursão lá não sabia nem fazer sair água da torneira. Um baita hotel legal, um baita hotel chique. Ali naquele hotel ia ter um casamento no dia seguinte, nós chegamos num dia, no dia seguinte ia ter o casamento, a noiva vestida com um vestido lindo, maravilhoso, totalmente dourado, brilhante, uma coisa de outro mundo, uma escadaria que parecia do Titanic. Os familiares, os convidados para o casamento, estavam todos ali acomodados naquele hotel. Seria uma semana de festividade acomodado num hotel dos melhores hotéis ali do Egito. O sheik que ia casar, porque ali pode casar essa pessoa, lá pode, aqui algumas pessoas têm dificuldade de entender. Lá pode ter uma, duas, três mulheres. Aqui não pode, aqui é uma só, e cuidar bem de uma já está bom demais. Lá pode, aqui não pode. Então, à medida que ele dê conta de cuidar bem da uma, duas, da primeira, segunda, terceira, lá pode, aqui não pode. Então, tudo muito bem organizado no dia do casamento, aquele barulho, aquela festividade, música, vinho, bebida, a festividade estava acontecendo de um jeito, uma semana de festa, uma semana de alegria, uma semana onde o pessoal verdadeiramente fica impactado, enxertado, assim, sabe? Ensopado do ambiente de um casamento, porque o casamento é para ser uma bênção. O casamento, ele não foi feito para ser uma desgraça na vida de ninguém. Deixará o homem, pai, mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. E essa semana, da semana passada para cá, quem me acompanha na oração das 6h30 tá vendo, já percebeu que os textos que nós estamos lendo para a oração das 6h30, pastora Márcia, são textos que falam assim, que tudo que Deus faz bem. Você percebeu já, Cláudia? A Cláudia está sempre lá, a Débora, a Camila, a Roselane, a Gene, tem uma turminha que está toda aí com a gente agora, que não falha na oração das 6h30. Tudo que Deus faz, Ele faz bem. Então, um casamento, ele faz bem. E o casamento é para trazer alegria, não apenas para o casal, é para trazer alegria para o casal, é para trazer alegria para os filhos. O casamento é para ser algo gostoso, prazeroso. Agora é interessante nós pensarmos, o terceiro dia da nossa conversa, águas que saram, e nesse terceiro dia nós falarmos de um casamento, onde Jesus estava no casamento, só que em um dado momento, quando eles estão servindo o vinho, que representava a alegria, para nós ele traz a ideia da alegria. Então ali eles bebiam muito, porque eles traziam para si a alegria através do vinho. Hoje a alegria em nossa vida é através da ação do Espírito Santo. Mas nós não vamos entrar nesse campo aí, porque é um campo que dá muito pano para manga, ainda que tem uns que defendam arduamente que o crente deve de encher o pote. Eu acho que não, eu acho que o crente, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Mas nós não vamos entrar dentro desse campo aí. Deixa esse campo para quem sabe algum outro dia. Pois bem, acaba o vinho. E quando acaba o vinho, eles ficam desesperados. E agora? Acabou o vinho. Ai, esse casamento, ele vai ficar marcado como o casamento da vergonha. Quando eles olharem para nós, eles forem nos visitar, quando for na casa da família, vamos lá na casa do fulano. Quem é fulano? Não lembro. Quem é fulano? Lá que acabou o vinho no casamento. Aquele eu fui lá, eu lembro daquele lá. Ia ficar marcado na humilhação, na vergonha, ia ficar marcado assim, na decepção, tudo programado, tudo preparado, tudo feito da melhor maneira possível, mas em um dado momento o vinho chega a acabar. Aí o que acontece? A turma começa a ver o que dá para fazer.
E o que é que dá para fazer num lugar onde acaba o vinho? Não dá para fazer nada se Jesus não estiver no lugar. O que dá para fazer num lugar onde acaba a alegria? Nada. Nada. O que dá para fazer num casamento que não tem Jesus? Nada. Na vida profissional de alguém que não tem Jesus, não dá para fazer nada. E não adianta insistir, vai ficar rodando, vai patinar, não vai sair do lugar. E é isso que muita gente tem dificuldade de entender, que sem Jesus não dá, que sem Jesus não vai. Sem Jesus é mentira, é enganação. A pessoa ela pode dar um passo para frente, mas ela dá 2 para trás. E se ela der 2 passos para frente, ela vai dar 3 passos para trás. Não dá, não dá e não dá. É mentira. Fala para quem está perto de você, é mentira. Se alguém disser para você que vai dar certo sem Jesus, não acredite. É mentira. Isso é coisa séria. Você saiu da sua casa e veio para cá, não foi para ouvir mentira, foi para ouvir a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Você quer alegria na sua casa, não quer? Quem quer alegria em casa aí? Deixa eu ver. Quem quer alegria na vida profissional e financeira? Deixa eu ver. Quem quer alegria com os amigos, à volta e assim por diante? Qualquer um de nós queremos alegria. E a Bíblia, ela nos ensina. Acabou o vinho, mas Jesus estava na festa. Quem veio para o culto domingo sabe do que eu vou falar. Quem não veio para o culto domingo, assistiu online, sabe do que eu vou falar. Quem nem veio no culto e nem assistiu, por que não veio e por que não assistiu? Posso saber? Ah, pastor, é que hoje você vai chegar na sua casa, você vai assistir o culto ou do domingo da manhã ou do domingo de noite. Porque nós estamos numa campanha de aliança. Aliança fala de compromisso. Aliança fala de nós termos um compromisso. E domingo nós falamos do compromisso com a palavra de Deus. Domingo nós falamos do compromisso com o nosso Redentor Jesus. Domingo nós falamos disso daí, de aliançarmos-nos com o nosso Redentor Jesus, que a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre, e o verbo é a palavra. Eles chamaram, você vê? Eles convidaram Jesus para estar presente naquele casamento, naquela festividade, naquela cerimônia, com outras palavras, é só nós olharmos e entendermos a história. Com outras palavras, eles estavam dizendo assim, olha, não dá para nós iniciarmos nada na nossa vida, muito menos um casamento, sem a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Eles estavam ensinando a importância da valorização da palavra. Nós precisamos olhar para o texto e entender qual é a aplicação disso para a nossa vida. Pastor, estou começando um relacionamento. Se relacionamento que você está começando tem palavra, se não tem palavra, você vai se arrebentar daqui a pouco, se não se arrebentou já. Pastor, eu estou pensando em começar algo tal na minha vida profissional e não sei o que lá. Tem palavra? Você colocou a palavra no negócio? Se você não colocou, mais dia, menos dia, você vai se decepcionar. Não é o Marcos que está dizendo. É a história que mostra isso. Você vai pegar a história e vai ver na história pessoas e mais pessoas que se arrebentaram, que quebraram, que faliram, que se separaram e assim por diante. Foi porque faltou a palavra. Foi porque não valorizou a palavra. Acabou o vinho. Mas quem que estava no casamento? Jesus. E Jesus é a palavra. E a palavra, ela sempre vai nos direcionar para nós andarmos em vitória. O que foi que a palavra mandou fazer? Enche o quê?
Enche o quê? As talhas. As talhas eram do quê? De barro. Talha de barro para quê? Purificação. As talhas eram para purificação. Agora, pense comigo, assim, ó, um pensamento aqui. Se acabou o vinho que foi servido estava guardado em qual recipiente? Por que não pegou os recipientes que acabaram o vinho? Porque os vinhos não vieram em talhas de barro usada para purificação. Vieram, sim ou não? Você acha que veio? Quem acha que o vinho veio na talha usada na purificação aí? Alguém acredita nisso? O vinho veio nos recipientes próprio para o vinho. Por que Jesus não falou? Pega os recipientes, todos os recipientes, e esses recipientes, todos que estão vazios, vocês encham de água. Enche de água do jeito que vocês encheram a pote de água. Enche até a boca. Por que Jesus não falou assim? Por que, Rosana? Por que, Mariane? É uma pergunta que nós temos que fazer. Não com a intenção de causar desconforto em alguém, auê em alguém, nada disso. É uma pergunta que eu acho válida, pertinente, principalmente para nós que estamos falando de águas que saram. Aquelas talhas, elas eram cheias, preenchidas com água. E elas eram colocadas na entrada do local, para que fosse efetuada a purificação. Vós já estáis limpos pela palavra. Nós aprendemos aqui, Rose, nós aprendemos que Jesus estava ensinando uma coisa importante para eles lá, mas para nós aqui também, Vera. Para todos nós, Sueli. Jesus estava dizendo, qualquer casal, qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer vida que queira ir bem no seu dia a dia, não pode abrir mão da purificação promovida pela palavra. Está feito. Quantos casais que estão mal, quantos casais que estão tristes, quantos homens e quantas mulheres vivendo uma vida, me permita usar uma palavra pesada, mas é com todo respeito, vivendo uma vida desgraçada, porque não se purificam na palavra, porque não valorizam a palavra, porque não têm aliança com a palavra. Deixou a palavra de lado, vai ter dificuldade, vai ter problema. Vai ter problema. Então Jesus está dizendo assim, nas talhas que costuma se colocar a água para purificação, vocês vão colocar a água. E essa água vai se transformar no símbolo da alegria na sua vida. Quando a palavra de Deus ela entra dentro do nosso coração, Pedro. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, Rogério. Quando a palavra de Deus começa a operar em nossa vida, Rose, ela começa a produzir em nós limpeza. E essa limpeza, Gabriel, começa a trazer alegria para nós. É a limpeza promovida por Deus que começa a produzir alegria na nossa vida. São muitas pessoas tristes, mas porque não estão se submetendo à limpeza proporcionada pela palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Só vou me sujeitar a Deus se eu estiver disposto a ser purificado pela palavra. Quem é purificado pela palavra consegue resistir o diabo. Tem muita gente querendo resistir o diabo, vivendo na imundície, vivendo na sujeira. Tem muita gente querendo resistir o diabo, fazendo tudo errado, negando a palavra. Não vai resistir diabo nenhum, vai virar tapete para o diabo pisar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem sujeita a Deus resiste ao diabo. Quem sujeita a Deus resiste ao diabo e o diabo foge. Aleluia, glória a Deus. É a palavra.
Nós estamos falando da palavra. É a semana da aliança com a palavra, a semana da aliança com o Redentor. Pastor, mas o senhor não me conhece. Eu venho de uma vida difícil, de uma vida sofrida, de uma vida que eu fui inserido no erro já desde muito, muito pequeno. E para mim é tão difícil de vencer. Mas Jesus, o seu Redentor, te ajuda a sair dessa situação. Você precisa da palavra, que é Jesus. As águas que estavam dentro daquelas talhas de purificação foram transformadas no vinho. Interessante, água é símbolo do Espírito Santo. Quando a água passa pela nossa vida, ela traz a alegria. A purificação produz alegria. Então, na noite de hoje, a nossa palavra de reflexão é: águas que saram, a purificação produz a alegria. A purificação traz a alegria para o casal. A purificação traz a alegria na vida profissional. Por isso que não pode. E eu sei que você é uma pessoa séria. Não pode querer ir bem na vida deixando a palavra de lado. Não pode. A Giovana está aí, ó. Giovana, fica de pé um pouquinho, para que todo mundo veja que você está aí, que você existe, que eu não estou inventando. A Giovana está ali. Faz assim com a sua mão, levanta bem alto a sua mão. Levanta. Isso, olha lá. O que a Giovana tem na mão? Um envelope de dízimo. Quantos anos ela tem? 8 anos. Ela está com a palavra na mão. 8 anos, João Paulo. Você estava falando para mim esses dias da sua história. Ela tem 8 anos. Tem gente que quer ir bem na vida negando a palavra, não sendo dizimista, não sendo ofertante. Por exemplo, ela tem 8 anos. Começou a vender as biju dela faz pouco tempo. Aliás, compre biju da Gigi. Biju da Gigi, tá bom? Que depois, daqui a pouco, ela vai me pagar um X-Egg. É brincadeira. Compra dela. Começou o negócio dela agora. E ela já falou para o Rogério e para a Juliana: o meu dízimo eu vou entregar lá no templo. Eu vou levar lá no templo. É a palavra. Tem gente que quer ir bem na vida financeira sem valorizar a palavra. Tem gente que quer ir bem no casamento sem valorizar a palavra. A pessoa vive uma vida toda errada no casamento. Tem muito jovem querendo ir bem na vida, negando a palavra. Em vez de abençoar o pai, abençoar a mãe, amaldiçoando o pai, amaldiçoando a mãe, atormentando o pai, atormentando a mãe, em vez de ajudar, de estender a mão, de carregar o pai, a mãe no colo, e sabe, levar o pai com a mãe para avante, o pai com a mãe que tem que carregar a pessoa. Está doido? Que jeito que vai vencer se negar a palavra? Não vence. Por isso nós vemos tantos jovens que estão indo de mal a pior. Você deve ter visto, foi noticiado no G1, 2020, aumentou o número de suicídio entre os jovens. Aumentou. Por que aumenta? Porque eles não conseguem se relacionar com o pai, se relacionar com a mãe, enquanto o isolamento convida você a ficar na sua casa, olhando para a cara do marido, para a cara da mulher, para a cara do filho, para a cara da filha. Aí você vai para a sala, está lá está o filho. Você vai para a cozinha, lá está a filha. Você vai, e quem tem 10, 12 filhos, que tem uma turma que faz fio, né, um atrás do outro, assim, ó. Aí fica mais bonito o negócio ainda, porque onde você vai tem um. Quem não consegue trazer a palavra para dentro de casa tem dificuldade para se relacionar. E muitos acabaram, infelizmente, partindo para esse caminho, o caminho da tristeza, da dor, da lágrima. Por quê? Porque falta a palavra. Exemplo para nós pensarmos, e eu finalizo a conversa na noite de hoje. Jesus, ele mandou encher as talhas de purificação com água. E foi daquelas talhas de água que foi extraído o vinho. Mas na hora que, antes de servir o vinho, o cerimonialista, o responsável pela festividade, o mestre de cerimônia, ele provou o vinho. E o que foi que ele falou do vinho? Esse vinho é o melhor. Deixou para servir o vinho bom no final? Porque o costume era o quê? Servia vinho bom no começo, a turma já estava tudo mais para lá do que para cá, tudo com a cabeça zonza, virando,
Aí depois que serviu o vinho bom, estava tudo bebedinho, aí servia vinho ruim e ninguém ia identificar nada. Mas nós vemos o quê? Que quando Jesus entrou no negócio, quando a palavra entrou no negócio, a água que sara, ela produziu na história daquele casal o seguinte legado, o seguinte dizer: o melhor ficou pro final. Você agarra essa palavra sobre a sua vida? O melhor ficou pro... Você já viveu muita coisa boa, eu tenho certeza disso. Mas aquilo que está para acontecer na sua vida ainda é muito mais top do que você imagina. Toma posse dessa palavra. Agarra essa palavra. Valorize a purificação através da água, que é a palavra. Valorize, porque com a purificação vem o quê? Vem a alegria, a honra, a vitória. Valorize a palavra, porque o melhor de Deus está por acontecer ainda na sua vida. Tenha certeza disso. Fica em pé que eu quero orar com você, por favor. Você vai agora levar seu pensamento a Deus. E você vai conversar com Deus e vai abrir o coração a Ele. Vai falar com Ele o que você quiser falar. Você está numa campanha de águas que saram. Pastor, meu casamento está uma tristeza. Pastor, minha vida profissional está uma tristeza. Pastor, meu relacionamento com meu pai, com meu filho, meu relacionamento com a minha esposa, mãe e filho, tá de mal a pior. Você vai conversar com Deus e vai dizer assim, ó: Senhor, eu vou me sujeitar à tua palavra, porque eu vou vencer o diabo. Ele vai fugir da minha vida, da minha casa, da minha família, e eu vou cantar o hino da vitória. Fale com Deus, converse com Deus. Esse é o momento da sua oração, esse é o momento da sua entrega, esse é o momento em que Deus vai tirar o choro e vai colocar o riso. Esse é o momento em que Deus vai tirar a vergonha e vai colocar a honra. Esse é o momento em que Deus vai tirar a dor e vai colocar o brado da vitória. Esse é o momento que você rasga o coração, porque aquele que se humilha a Deus exalta. Reconheça, diga a Deus: me perdoe porque eu não tenho levado a palavra do Senhor tão a sério quanto eu devo levar. Me perdoe, Deus, porque eu não tenho levado a sério a obra do Senhor na minha vida da forma como eu deva levar. Diga, fale para Deus, se arrependa diante de Deus, porque aquele que se arrepende, a Bíblia diz que Deus, Ele sara a terra. Deixa Deus sarar a tua terra, deixa Deus sarar a sua vida, deixa Deus sarar o seu casamento, deixa Deus sarar o seu relacionamento social, deixa Deus te curar, deixa Deus te libertar, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que estão no templo, eu oro por aqueles que estão, ó Deus, acompanhando a transmissão, ó Deus, eu oro e abençoo, em nome de Jesus. Eu oro e profetizo, Deus, que as águas, Pai, que saram, elas vão passar por essa vida, por essa casa, por essa família, esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher que está vivendo dias difíceis. Nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, vai me procurar e vai dizer: pastor, eu tenho um testemunho para contar, pastor, eu tenho uma vitória para contar, pastor, eu fui para o culto e eu estava quebrado, eu estava arrebentado, eu estava falido, eu estava humilhado, eu estava envergonhado, mas Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história, da mesma forma como Deus mudou a história daquele casamento em Caná da Galileia. Muitos creram nele, foi manifesta a glória naquele lugar, e muitos passaram a crer em Jesus por causa daquele milagre. Muitas pessoas vão crer em Jesus por causa do milagre que ele vai operar na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa. Oh, Deus vai tocando, vai tocando, vai tocando.
tocando. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Eu creio, Pai, quantas e quantas pessoas que estão, ó Deus, vivendo um momento semelhante a daquele casal, que ia passar por uma vergonha das maiores, mas o Senhor mudou a história daquele casal, e está mudando a história de pessoas até nos dias de hoje, está mudando a história de homens e de mulheres, através da tua palavra, através da tua unção, através da tua graça. Não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito. Nós assim acreditamos, e eu oro por eles, e eu declaro, em nome de Jesus, eles voltam para casa com essa palavra. O final será muito melhor do que foi até hoje. Os dias vindouros não serão nada comparados, ó Deus, aquilo tudo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Os dias que eles já viveram não serão nada comparados aos dias vindouros. Vem muita prosperidade sobre esse povo, vem muito cliente sobre esse povo, vem muita alegria na vida desse casal, vem muito colo na vida desse filho, na vida dessa filha, vem muito chamego nessa família. Eu, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, vem resposta, vem coisa boa, vem milagre, em nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus, diz assim: Senhor Deus, eu estou pronto para receber algo ainda melhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou me submeter à tua palavra e vou andar em vitória, e a glória será toda ela dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, bata a palma.